Boa noite, irmãos. Somente a graça. Romanos capítulo 9, versos de 1 a 5, é o nosso texto de hoje. Romanos capítulo 9, versos de 1 a 5. E diz o texto: Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunha comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo o sempre. Somente a graça de Deus. Chegamos agora nos capítulos de 9 a 11, e essa observação em dizer que chegamos agora, se dá pelo fato de que muitos leitores e até mesmo muitos comentaristas da carta de Paulo aos Romanos têm tido uma certa dificuldade de associar esses três capítulos 9, 10 e 11, ao restante do conteúdo da carta, E alguns chegam a dizer que há aí nesses três capítulos um parênteses, Paulo se desvia um pouco do assunto e abre aí um parênteses para tratar de um assunto que não se encaixa ali na carta. Alguns chegam ao extremo de dizer que, na verdade, a carta de Paulo aos Romanos tem 8 capítulos de introdução, 4 capítulos de conclusão lá no final, e esses 3 capítulos aqui, perdidos aí no meio, que são, na verdade, 3 capítulos de puro enigma, coisas que não se entende. Há também aqueles que vão já para o outro extremo, de dizer que, na verdade, esses 3 capítulos aqui, 9, 10 e 11, é que constituem, na verdade, o cerne de toda a carta, de todo o ensino de Paulo, e tudo os demais giram em torno desses 3 capítulos. Assim teríamos 8 capítulos de introdução, os 3 capítulos que é o cerne, 9, 10 e 11, e os 4 últimos capítulos seriam a conclusão. Mas o fato é que nem um lado, nem o outro, nenhum dos dois extremos parece ser a realidade, Deixando de lado então esses dois extremos, nós precisamos entender esses 3 capítulos como na verdade são como parte integrante de todo o conteúdo da carta e integram, participam, fazem parte desse desenrolar dos argumentos de Paulo e que constituem tudo então uma só carta. Então temos aqui uma parte que é essencial na carta de Paulo. Precisamos concordar também que o assunto desses capítulos é a relação entre os judeus e também os gentios no que diz respeito às suas relações com o Evangelho, com a graça de Deus, com o Evangelho que Paulo está ensinando, está abordando, está justificando, está esclarecendo. Assim, principalmente o fato de como a posição dos judeus com relação ao propósito de Deus manifesto no Evangelho e, na verdade, como esses temas estão se desenrolando. Então, assim, temos o fato de que não temos aqui novidade, não há algo tão estranho assim, até mesmo porque esses temas Paulo já abordou e sempre quando abordava qualquer tema do Evangelho, ele de certa forma também aplicava a questão e o contexto dos judeus, assim ele continua fazendo. Muitos dos temas que Paulo abordou foram tratados dessa forma e anteriormente nós já vimos isso. Alguns temas ou ideias que têm sido sugeridas para esses capítulos, esses 3 capítulos da carta de Paulo aos Romanos, são, por exemplo, alguns vão dizer que o assunto aí é a eleição soberana de Deus e no que se diz respeito aos judeus e aos gentios. Outros preferem dizer que os 3 capítulos vão tratar da inclusão dos gentios e a exclusão dos judeus no plano de Deus. Ou ainda preferem dizer que esses 3 capítulos vão mostrar o papel dos judeus no cumprimento da profecia, a qual foi o papel deles e agora eles estão saindo de cena. Ou talvez uma outra possibilidade seria a solidariedade entre judeus e gentios na família de Deus. Muitos outros temas são sugeridos e debatidos para esses 3 capítulos, mas o fato é que não temos motivo
E o texto não nos apresenta nenhuma razão para não continuarmos a interpretar o texto no seu contexto. E o seu contexto aí imediato, que é o capítulo 8, continuar então o raciocínio que Paulo está trazendo e dando continuidade ao assunto que ele já estava desenvolvendo. Como já vimos durante todo o texto, que Paulo está explanando e defendendo o Evangelho da Graça e a questão da soberania de Deus no desenrolar desse propósito, plano de Deus no Evangelho da Graça. Nós já destacamos, já mencionamos que no capítulo 8, aqui é o nosso contexto imediato aí para o capítulo 9, Paulo explica e defende a questão da soberana e livre vontade de Deus no que se diz respeito à questão da salvação, como opera o princípio da salvação na vida dos eleitos de Deus, daqueles que foram escolhidos por Deus. É assim que o texto literalmente trata, né, na salvação dos eleitos de Deus. Com esse assunto na mente, nós podemos seguir em frente e adentrar os capítulos 9, 10 e 11, sem fugir, né, do assunto, sem deixar de lado o contexto e achar que esses 3 capítulos são totalmente alienados à carta ou o texto que Paulo já vinha trazendo e o raciocínio que Paulo vinha de maneira lógica desenvolvendo. Vejamos então o raciocínio de Paulo, né, que ele vem trazendo durante toda a carta, principalmente aqui no seu contexto imediato, que é o capítulo 8. E nós vemos que Paulo deixa bem claro ali no capítulo 8 que Deus é o agente da salvação. Deus é aquele que age na salvação dos homens e que mesmo que essa salvação comece num ato soberano de Deus em escolher, né, ou eleger pessoas para a salvação, e posteriormente essas pessoas, pela ação de Deus, são conduzidas aos demais passos para a concretização da salvação. Agora, no capítulo 9, ele expressa sua mais profunda tristeza por constatar que muitos dos seus compatriotas contemporâneos dos dias de Paulo não eram, Paulo tem que concluir dessa forma, não eram eleitos de Deus, pois estavam rejeitando a Cristo e a graça de Deus. No verso 6, por exemplo, nós vemos Paulo continuando esse raciocínio, né? Ele expressa a sua tristeza nos primeiros 5 versos, constatando a aplicação do Evangelho que ele já havia exposto, da graça de Deus que ele havia exposto, da soberania de Deus na salvação. Então ele constata que os seus compatriotas, os seus irmãos, ou seja, os judeus, a grande maioria deles não era fruto, né? Não era o alvo da eleição de Deus para a salvação naquele momento. E ele no verso 6 continua com isso em mente, continua com seu foco na questão dos judeus, e ele torna a questionar, né, o seu próprio ensino. Parece que, como Paulo sempre faz, né, nos seus pensamentos retóricos, ele vem questionar o seu desenvolvimento do ensino que ele estava trazendo, que é a questão da soberania de Deus na salvação. E ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, no verso 6, ou seja, porque os judeus não são, na verdade, a nação eleita. Então, como que agora eles não estão sendo salvos? Então, Paulo, no seu próprio raciocínio, ele chega a dizer assim, ele pensa, bom, se é assim que funciona, se é Deus que é o agente na salvação, se é Deus quem salva, se é pelo agir, pela soberania de Deus, por que então agora os judeus não estão sendo salvos? No verso 14, ele continua o raciocínio, ele diz: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Ou seja, se os judeus são aqueles que foram conduzidos por Deus tanto tempo, receberam as promessas, foram cuidados por Deus, foram trazidos por Deus, porque agora não são eles os que devem ser salvos, ou que estão sendo salvos, ou os eleitos de Deus para a salvação? Se os judeus defenderem e cuidarem do nome de Deus por tanto tempo, se eles mantiveram a linhagem do Messias, a linhagem messiânica por tanto tempo, e agora eles ficam de fora dessa salvação? E os gentios, como ele vai mencionar no verso 30, que nada fizeram, agora estão dentro, estão ganhando espaço dentro da salvação? Isso não parece ser injusto? E Paulo mesmo vai responder: não, Deus não é injusto, Deus é soberano, ele está agindo segundo a sua soberania, ele está manifestando a sua graça de maneira soberana. E o ensino e a ênfase de Paulo sobre a soberania de Deus é tão forte aqui no texto e no seu contexto, que no verso 19 ele faz mais que uma pergunta retórica, ele chega a dizer que nós vamos, ou seja, que seus leitores vão fazer essa pergunta para ele. E ele diz assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda?
Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus? Como se Paulo estava dizendo, e nós chegaríamos a dizer, então, por que Deus ainda nos culpa? Não é Ele quem faz tudo? Não é Ele quem salva? Quem escolhe para a salvação? Então, por que nos culpa de não sermos salvos, ou de sermos salvos, ou de deixarmos de anunciar a salvação, se é Deus quem faz tudo? Então, Paulo enfatiza tanto a soberania, que ele vai chegar à conclusão que nós vamos raciocinar de tal forma a perguntar para ele essas coisas. Paulo não foge então do assunto, apenas está aplicando o mesmo na questão dos judeus, e como ele faz em todo, na verdade, desenrolar da carta, ele vem, expõe e depois aplica também aos judeus e aos gentios o evangelho, a explicação do evangelho que ele vem trazendo. Tudo gira então, nesses nossos versos aqui, nesse nosso contexto agora do verso 9, 10 e 11, gira em torno da incredulidade dos judeus, assim como os problemas resultantes dessa incredulidade, como que esse povo privilegiado por Deus pôde deixar de reconhecer o seu Messias, já que o evangelho havia sido prometido nas escrituras sagradas, porque eles então não o aceitaram. Se a boa nova era o fato do poder salvador de Deus, e o texto lá no capítulo 1, verso 16 diz que primeiro para os judeus, por que então não foram eles os primeiros a aceitá-lo? Como é possível conciliar então essa atitude de rejeição do povo com a aliança de Deus e as suas promessas? De que maneira a conversão dos gentios, assim como a missão que Paulo tem de ir aos gentios, de evangelizar como apóstolo aos gentios, se enquadra então nesses planos que Deus está desenrolando? E como fica então o futuro dos judeus e dos gentios dentro desses propósitos que Deus já tem pré-determinado? Essas questões se desenrolam nesse nosso texto, capítulos 9, 10 e 11, e Paulo vai tratando dessas questões para trazer mais luz, tirar qualquer dúvida sobre a questão da soberania de Deus, sobre a maneira como Deus, de maneira soberana, tem agido na salvação. Porque somente a graça de Deus é que pode nos salvar. Assim nós teríamos de maneira esboçada, o conteúdo de cada capítulo. Vemos que no capítulo 9, Paulo trata da questão do fracasso de Israel, a questão basicamente da eleição. Depois, no capítulo 10, ele deixa bem claro qual é a culpa de Israel, isso na ótica de Deus. No capítulo 11, ele vai tratar da questão do futuro de Israel, ou seja, Israel ainda tem um momento na história, no plano, no propósito de Deus. E ele termina o capítulo 11, os versos finais, trazendo uma doxologia, ou seja, exaltando, não seria diferente, exaltando em tudo isso a sabedoria de Deus, o agir de Deus, e dando a Deus toda a glória que lhe é devida. Então, para nós iniciarmos a nossa caminhada nesses capítulos, nós vamos ver agora algumas considerações iniciais nesses primeiros 5 versos sobre a graça soberana de Deus, tendo o foco nos judeus. Assim, nada substitui a graça de Deus, somente a graça pode nos salvar, somente na graça há salvação. Primeira consideração que nós precisamos tirar aqui, nós vemos no texto, é que nada substitui a graça de Deus. E o verso primeiro diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhe comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O homem pode até pensar que pode salvar, pode vir a alcançar a salvação pelas suas próprias obras, por seus próprios vínculos raciais ou religiosos, ou por qualquer outra razão fora da misericórdia soberana e gratuita de Deus. Está na mente do homem, e isso pode passar na mente de qualquer homem, tal presunção. E essa presunção, que leva Deus a ser obrigado a dar ao homem, ou seja, dar ou fica Deus devendo alguma coisa ao homem, essa tal presunção, na verdade, é filha do orgulho, da altiva tendência de pensar que o homem é mais do que na verdade é, e de que Deus é menos do que na verdade é. Pensar que Deus vai ficar nos devendo um favor ou vai fazer alguma coisa por nós por favor, é achar que nós somos mais do que somos de verdade e achar que Deus é menos, ou seja, é diminuir Deus e querer aumentar a importância do homem. Era precisamente esse orgulho,
pecaminoso que estava no coração da grande maioria daqueles judeus naqueles dias, que os levou a rejeitar a mensagem do Cristo crucificado, que justifica e salva unicamente por fé. Essa mensagem feriu o orgulho desses homens, seguros que estavam de que Deus tinha a obrigação de dar-lhes as suas bênçãos, porque eles pertenciam ao povo dos patriarcas, eles pertenciam e guardavam e praticavam a lei. Assim havia neles essa pretensão, Como era possível supor que toda aquela série de obras religiosas que praticavam cuidadosamente e cotidianamente não lhes servisse de nada para ganhar o favor de Deus? Como se podia supor que o homem, tanto judeu como gentil, se salvasse ou fosse salvo, na verdade, unicamente pela graça de Deus, sem um ato qualquer da parte dos homens que merecesse tal salvação? Essa era a realidade do pensamento de Paulo, que sabia precisamente que o único meio da salvação, ou de salvação, está na graça de Deus, e que os seus compatriotas que rejeitaram essa graça estavam condenados. A certeza de que nada substitui a graça de Deus na salvação. Comovido estava e profundamente triste estava no seu coração diante da incredulidade daqueles que ele os denomina como irmãos. No verso 3, ele está tentando levantar uma impossibilidade, ou tornar uma impossibilidade possível, uma tentativa de tentar resolver o sofrimento que ele expressa, que tem sentido pela incredulidade daqueles compatriotas seus. É como se ele dissesse que tudo o que ele ensinou sobre o Evangelho, sobre a graça de Deus, sobre a soberana graça de Deus, estivesse errado. Porque assim, se ele estivesse errado, então os seus irmãos na carne poderiam ser salvos. Paulo levanta a possibilidade de uma impossibilidade, pois nada pode substituir a graça de Deus. Somente a graça de Deus pode salvar os homens. Foi mais ou menos isso que Jesus também experimentou, A questão de tentar tornar possível uma impossibilidade, quando diante da realidade da cruz, no Calvário, ele ora e pede a Deus: se possível for, passa de mim este cálice. Não era algo possível. Sem o cálice de Cristo, sem a cruz de Cristo, Deus não poderia salvar os homens. E Deus já tinha um desígnio, já estava determinado. Tudo estava pronto para que os homens pudessem ser salvos. Então não havia outro meio, somente a graça. E é isso que Jesus recebe de resposta de Deus. Não há outro meio para salvar os homens. Somente a graça, somente a cruz. Não há outro meio. Segunda consideração que nós precisamos tirar aqui do texto é de que o berço, ou seja, de berço nós não vamos receber a graça. O berço não traz a graça de Deus. No verso 4 ele diz: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. A questão é que filho de crente não é crentinho. Precisamos ensinar, claro, nossos filhos, não poupar esforços e recursos, mas principalmente amá-los com o amor de Cristo. E não somente os nossos filhos, mas precisamos desejar ter também filhos na fé, mas nós precisamos estar certos, e isso é o fato. Não será os nossos esforços, não será por nós que eles chegarão a Cristo. Somente a graça de Deus pode salvar o homem. E uma terceira consideração que nós precisamos também ainda extrair do texto, no verso 5, está no fato de que nenhum esforço humano dá direito aos homens à graça de Deus. E ele diz no verso 5: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Recordamos que Paulo já citou uma lista parecida com essa sobre as bênçãos que estavam sobre os judeus naquele texto e naquele contexto. Quando ele cita essas bênçãos, ele chega a levantar a pergunta: e há alguma vantagem para os judeus com relação a essas bênçãos? E nós comentamos naquele texto de que sim, há vantagem sim, porque eles tinham as cerimônias, eles tinham a lei, eles tinham muitas coisas que apontavam para Cristo. Até mesmo a sua religiosidade apontava para Cristo. Então, eles estavam um passo à frente para entenderem o Evangelho e receberem a graça de Deus. Mas
passo à frente e as bênçãos que eles tinham não lhes davam o direito à graça. Somente a graça de Deus pode salvar o homem. Somente a graça de Deus pode nos levar a nos reconciliarmos com Deus. Assim sendo, nós precisamos glorificar a Deus, render glórias, louvar a Deus, porque a graça dele nos alcançou e nós podemos render louvores ao Senhor. Assim, somente a graça pode salvar o homem. E é isso que nós precisamos ter em mente daqui para frente nos versos que seguirão, sabendo que Deus é soberano ao dispensar da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia aos homens. Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa semana.